Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Lei Complementar número 1374, de 30 de março de 2022. Institui planos de carreira e remuneração para os professores de ensino fundamental e médio, para os diretores escolares e para os supervisores educacionais da Secretaria da Educação. O Governador do Estado de São Paulo. Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei Complementar. Capítulo I. Do Plano de Carreira e Remuneração para Professores de Ensino Fundamental e Médio. Seção I. Disposições Preliminares. Artigo 1º. Fica instituído, na forma desta Lei Complementar, o Plano de Carreira e Remuneração para os Professores de Ensino Fundamental e Médio da Secretaria da Educação. Artigo 2º. Para fins de implantação do plano de que trata o artigo 1º desta Lei Complementar, fica instituída a classe de docente, composta por cargos de professor de ensino fundamental e médio, CSQC2, no quadro do Magistério da Secretaria da Educação. Artigo 3º. O plano de que trata o artigo 1º desta Lei Complementar organiza a estrutura, a carreira e a remuneração da classe de professor de ensino fundamental e médio, bem como as funções de especialista em educação e gestão educacional, compreendendo e o estabelecimento de remuneração por subsídio. Segunda, a evolução do professor de ensino fundamental e médio nas respectivas trilhas da carreira, exclusivamente, mediante desenvolvimento e desempenho. Artigo 4º. Para efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições. Cargo de professor de ensino fundamental e médio, um conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas ao docente. Segunda, classe de professor de ensino fundamental e médio, um conjunto de cargos de professor de ensino fundamental e médio. Terceira, carreira de professor de ensino fundamental e médio, de estrutura composta por cargos de provimento efetivo de professor de ensino fundamental e médio e respectivas referências. Quarta, evolução, forma de avanço nas referências da carreira mediante aferição de desempenho e de desenvolvimento. Funções de especialista em educação e gestão educacional, um conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas ao docente, no exercício de funções de gestão, coordenação, orientação e assessoramento nas diretorias de ensino e nas unidades escolares. Sexta, referência e símbolo indicativo do subsídio do cargo de professor de ensino fundamental e médio. Sétima, subsídio, contraprestação pecuniária fixada em lei, paga mensalmente pelo efetivo exercício do cargo de professor de ensino fundamental e médio. Oitava, trilha, trajetória de exercício profissional percorrida pelo professor de ensino fundamental e médio, conforme as competências e habilidades necessárias para o exercício do cargo ou das funções. Seção 2ª. Da composição da carreira. Artigo 5º. A carreira de professor de ensino fundamental e médio é composta pelo cargo de provimento efetivo de professor de ensino fundamental e médio. Parágrafo único. O cargo de professor de ensino fundamental e médio poderá ser exercido na trilha de regência, na trilha de especialista educacional e na trilha de gestão educacional, de acordo com o disposto no artigo 14 desta Lei Complementar. Seção 3ª. Do ingresso. Artigo 6º. O ingresso no cargo de professor de ensino fundamental e médio dar-se-á na referência inicial da tabela de subsídio, licenciatura plena, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Primeiro, para provimento do cargo a que se refere o caput deste artigo, será exigida formação mínima em curso de nível superior de licenciatura plena. Segundo, o edital do concurso poderá prever a habilitação por áreas de conhecimento, nos termos dos artigos 26 e 35-A da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Terceiro, o professor de ensino fundamental e médio, desde que habilitado, poderá ministrar aulas nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio. Seção 4ª. Da designação para funções de especialista em educação e gestão educacional. Artigo 7º. Ficam criadas as seguintes funções de especialista em educação e gestão educacional. Coordenador de equipe curricular. Segunda, professor especialista em currículo. Terceira, coordenador de gestão pedagógica. Quarta, coordenador de organização escolar.
Primeiro, as funções de que trata este artigo serão desempenhadas de acordo com os graus diferenciados de formação, responsabilidade e experiência profissional requeridos para seu exercício, observados os requisitos mínimos e as atribuições especificadas no anexo 1º desta lei complementar. Segundo, para fins do disposto neste artigo, a quantificação das funções, observado o módulo de pessoal da unidade escolar e da diretoria de ensino, serão estabelecidas em regulamento, cabendo ao secretário da Educação definir as unidades a que se destinam. Terceiro, o exercício das funções previstas nos incisos e a quarta deste artigo poderá ser retribuído pelo pagamento de adicional de complexidade de gestão, ACG, nos termos dos artigos 52 a 60 desta lei complementar. Seção V. Do estágio probatório. Artigo 8º. Nos três primeiros anos de efetivo exercício no cargo de professor de ensino fundamental e médio, período que caracteriza o estágio probatório, o docente será submetido a curso de formação e avaliação de desempenho, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades de docência no desempenho do cargo. Parágrafo único. A aquisição de estabilidade, nos termos do disposto no artigo 41 da Constituição Federal e no artigo 127 da Constituição Estadual, fica condicionada ao desempenho satisfatório na avaliação de desempenho e no curso de formação durante o período de estágio probatório, conforme regulamentado em decreto. Seção 6ª. Das jornadas de trabalho. Artigo 9º. Ficam instituídas a jornada completa de trabalho docente e a jornada ampliada de trabalho docente para os ocupantes do cargo de professor de ensino fundamental e médio, assim caracterizadas. E jornada completa de trabalho docente em 25 horas semanais de trabalho. Segunda, jornada ampliada de trabalho docente em 40 horas semanais de trabalho. Primeiro, para o professor de ensino fundamental e médio designado para exercer função de especialista em educação e gestão educacional, aplica-se a jornada prevista no inciso 2º deste artigo. Segundo, declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Segundo, declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da AD número 2073633-44.2022.8.26.0000. Artigo 10. A jornada de trabalho do professor de ensino fundamental e médio que atua na trilha de regência será composta de I. 2/3 da jornada em atividades de interação com os educandos, e segunda, 1/3 da jornada em atividades pedagógicas na unidade escolar, sem interação com os educandos. Primeiro, o tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas sem interação com os educandos deverá ser cumprido integralmente na unidade escolar. Segundo, a hora de trabalho terá duração de 60 minutos. Terceiro, fica assegurado ao professor de ensino fundamental e médio, no mínimo, 15 minutos consecutivos de descanso, por período letivo. Seção 6ª. Da carga suplementar de trabalho. Artigo 11. A carga suplementar de trabalho, de caráter facultativo, corresponde ao número de horas prestadas pelo professor de ensino fundamental e médio além das fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito. Primeiro, as horas prestadas a título de carga suplementar são constituídas de horas de regência de sala de aula e de horas de atividades pedagógicas, obedecida a proporção presente no artigo 10 desta lei complementar. Segundo, na hipótese de exercício de carga suplementar, a quantidade total de horas trabalhadas não poderá ultrapassar o limite de 44 horas semanais. Terceiro, o valor da retribuição das horas relativas à carga suplementar, inclusive em relação ao período que ultrapassar o montante de 40 horas semanais, corresponderá ao valor da referência em que o docente estiver enquadrado e à jornada de trabalho a que estiver sujeito. Seção 7ª. Do subsídio. Artigo 12. O ocupante do cargo de professor de ensino fundamental e médio será remunerado exclusivamente por subsídio, conforme previsto nos 4º e 8º do artigo 39 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, fixado nos seguintes subanexos do anexo 2º desta lei complementar. I. Subanexo 1. Tabela de subsídio, licenciatura plena. Segunda, subanexo 2. Tabela de subsídio, mestrado.
Terceira, subanexo 3, tabela de subsídio, doutorado. Artigo 13. É compatível com o regime de subsídio ou recebimento. I. Das vantagens asseguradas aos servidores ocupantes de cargo público pelo artigo 39, terceiro, da Constituição Federal. Segunda, das vantagens pecuniárias relativas a carga suplementar de trabalho, a que se refere o artigo 11 desta lei complementar. B. Ao adicional de complexidade de gestão, ACG, a que se referem os artigos 52 a 60 desta lei complementar. C. A gratificação de dedicação exclusiva, GDE, a que se referem os artigos 61 a 65 desta lei complementar. D. A bonificação por resultados, BR, a que se refere a Lei Complementar número 1361, de 21 de outubro de 2021. E ao adicional de local de exercício, a que se refere a Lei Complementar número 669, de 20 de dezembro de 1991. F. Ao adicional de periculosidade, a que se refere a Lei Complementar número 315, de 17 de fevereiro de 1983. G. A gratificação por trabalho noturno, GTN, prevista no artigo 3º da Lei Complementar número 506, de 27 de janeiro de 1987. H. Ao abono de permanência, previsto no 19 do artigo 126 da Constituição do Estado. Terceira, das verbas de caráter indenizatório relativas ao adicional de transporte, a que se refere a Lei Complementar número 679, de 22 de julho de 1992. B. A ajuda de custo. C. A diárias. Seção 8ª. Da evolução na carreira de professor de ensino fundamental e médio. Artigo 14. A evolução do ocupante do cargo de professor de ensino fundamental e médio para a referência subsequente a que se encontrar enquadrado dar-se-á por desempenho e desenvolvimento em uma das seguintes trilhas de exercício. I. Trilha de regência e trajetória de desenvolvimento do profissional especializado em atividades de ensino-aprendizagem, realizadas em interação direta com os educandos. Segunda. Trilha de especialista educacional e trajetória de desenvolvimento do profissional como especialista nas áreas de currículo, planejamento, avaliação, tecnologia e demais áreas correlatas. Terceira. Trilha de gestão educacional e trajetória de desenvolvimento do profissional em competências e habilidades de gestão e liderança para o exercício de posições gerenciais em unidades escolares, diretorias de ensino e órgãos centrais da Secretaria da Educação. Primeiro, a trilha de regência constitui o percurso principal, obrigatório e estrutural da carreira, na qual os docentes serão enquadrados em seu ingresso. Segundo, a movimentação para as trilhas complementares de especialista educacional e gestão educacional dar-se-á após o estágio probatório e a obtenção de uma evolução por desempenho, desde que o docente esteja designado nas funções de especialista em educação e gestão educacional, sem prejuízo do estabelecimento de exigências adicionais em ato do secretário da Educação. Terceiro, ao docente que se movimentar para as trilhas complementares, são aplicáveis as tabelas de subsídio a que se refere o artigo 12, observando-se o grau de formação e demais disposições constantes nesta lei complementar. Artigo 15. A evolução nas trilhas a que se refere o artigo 14 desta lei complementar dar-se-á para a referência subsequente àquela em que se encontra enquadrado o docente, mediante I. Desempenho e evolução na trilha de exercício do docente, baseada no exercício de competências e habilidades relacionadas a conhecimentos técnico-científicos, práticas pedagógicas, habilidades de didática aplicada, engajamento e prática profissional com foco na melhoria da aprendizagem, observada a especificidade de cada trilha. Segunda, desenvolvimento e reconhecimento de competências do docente, por meio de formações e cursos voltados à atualização, ao aperfeiçoamento profissional e à pós-graduação, mediante produção científica ou desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática profissional, competindo à Secretaria da Educação expedir normas para disciplinar o reconhecimento das respectivas pontuações, levando em consideração a relevância das atividades desenvolvidas. Primeiro, a evolução considerará as habilidades e conhecimentos do professor de ensino fundamental e médio adequadas para cada trilha, na seguinte conformidade: a. Regência e conhecimentos técnico-científicos, práticas pedagógicas, habilidades de didática aplicada, engajamento e prática profissional com foco na melhoria da aprendizagem.
B. E especialista educacional, habilidades técnicas especializadas em componentes curriculares, produção de materiais didáticos, habilidades de formulação, planejamento, avaliação e implementação de políticas educacionais. C. Gestão educacional, conhecimentos de ferramentas gerenciais, gestão de processos, gestão de pessoas e liderança, monitoramento de indicadores e resultados organizacionais, formulação e implementação de políticas educacionais, resolução de problemas e desafios de gestão educacional. Segundo, excetuam-se dos cursos de pós-graduação referidos no inciso 2º deste artigo os cursos de mestrado e doutorado, tanto acadêmico quanto profissional, tratados no artigo 19 desta lei complementar. Terceiro, é permitido ao docente em exercício na trilha de regência pleitear a evolução por desenvolvimento das trilhas de especialista educacional e gestão educacional. Quarto, a evolução de que trata este artigo observará as competências e habilidades do cargo de professor de ensino fundamental e médio, a partir da definição de graus de responsabilidade e complexidade correspondentes da trilha de regência, da trilha de especialista educacional e da trilha de gestão educacional, conforme regulamentado em decreto. Artigo 16. O professor de ensino fundamental e médio, quando designado para substituição ou para responder pelas atribuições de cargo vago do quadro do magistério, será enquadrado, na data do exercício, na trilha correspondente ao cargo de designação, na mesma referência de seu cargo de origem. Artigo 17. A evolução por desenvolvimento será efetivada mediante o atingimento de pontuação mínima referente à frequência e conclusão de cursos e formações profissionais pelos docentes, observadas as necessidades da rede estadual de ensino. Parágrafo único. Para cômputo da pontuação mínima que se refere o caput deste artigo, ato normativo editado pela Secretaria da Educação definirá o rol de cursos e formações elegíveis para a composição da pontuação mínima, podendo estabelecer exigência de comprovação de desempenho satisfatório pelo docente. Artigo 18. Os processos de evolução por desempenho na carreira atenderão ao que segue. I. Serão realizados pela Secretaria da Educação na periodicidade de 1 anos. Segunda, deverão ser constituídos de avaliação de desempenho. Terceira, poderão ser constituídos de avaliações de conhecimento e de prática didática, sem prejuízo dos demais instrumentos definidos em regulamento. Quarta, exigirão o atingimento, no mínimo, de grau satisfatório por parte dos participantes. V. Deverão observar os princípios da impessoalidade e da publicidade da administração pública. Parágrafo único. No caso de docentes em exercício de funções de gestão, poderão ser considerados na avaliação de desempenho o nível de complexidade e a evolução dos resultados das unidades escolares. Artigo 19. Após o cumprimento do estágio probatório e da obtenção de pelo menos uma evolução por desempenho, o ocupante do cargo de professor de ensino fundamental e médio que apresentar titulação de mestre ou doutor e que tenha desenvolvido pesquisa aplicada em educação básica ou gestão educacional em redes públicas de ensino seguirá a tabela de subsídio distinta, conforme disposto nos incisos 2º e 3º do artigo 12 desta lei complementar. Primeiro, cada docente poderá apresentar apenas um título de mestrado acadêmico ou profissional e um de doutorado acadêmico ou profissional. Segundo, os critérios de elegibilidade de pesquisas e títulos de mestrado e doutorado serão definidos de forma objetiva, em ato a ser editado pela Secretaria da Educação. Terceiro, comprovada a titulação a que se refere o caput deste artigo, o cargo de professor de ensino fundamental e médio será enquadrado na referência correspondente da tabela de subsídio mestrado ou doutorado, podendo evoluir por desempenho ou desenvolvimento nas trilhas de regência, de especialista educacional e de gestão educacional, em conformidade com o disposto nos artigos 14 e 15 desta lei complementar. Artigo 20. A evolução na carreira, nas trilhas de regência, de especialista educacional e de gestão educacional, dar-se-á com o cumprimento das condições previstas nos artigos 14 a 19, realizando-se i. Por meio de desempenho a. Da referência L1 para a referência L2 e sequencialmente para as referências M2 ou D2, mediante o cumprimento do disposto no caput do artigo 19 desta lei complementar. B. E das referências L3 ou M3 ou D3 para as referências L4 ou M4 ou D4. C. E das referências L5 ou M5 ou D5 para as referências L6 ou M6 ou D6. D. E das referências L7 ou M7 ou D7 para as referências L8 ou M8 ou D8.
e das referências L10 ou M10 ou D10 para as referências L11 ou M11 ou D11. E das referências L13 ou M13 ou D13 para as referências L14 ou M14 ou D14. Segunda, por meio de desenvolvimento. E das referências L2 ou M2 ou D2 para as referências L3 ou M3 ou D3. E das referências L4 ou M4 ou D4 para as referências L5 ou M5 ou D5. E das referências L6 ou M6 ou D6 para as referências L7 ou M7 ou D7. E das referências L8 ou M8 ou D8 para as referências L9 ou M9 ou D9. E das referências L9 ou M9 ou D9 para as referências L10 ou M10 ou D10. E das referências L11 ou M11 ou D11 para as referências L12 ou M12 ou D12. E das referências L12 ou M12 ou D12 para as referências L13 ou M13 ou D13. E das referências L14 ou M14 ou D14 para as referências L15 ou M15 ou D15. Parágrafo único. As formas e os critérios de evolução em cada referência nas trilhas serão disciplinadas em normas regulamentares. Artigo 21. A evolução nas trilhas dependerá do cumprimento de interstício mínimo, computado sempre o tempo de efetivo exercício do professor de ensino fundamental e médio na referência em que estiver enquadrado, na seguinte conformidade. Entre as referências L1 e L2, 3 anos. Segunda. Entre as demais referências, 2 anos para cada etapa. Primeiro, os interstícios previstos no inciso 2º se aplicam para as referências de mestrado e doutorado. Segundo, a partir da referência L2, M2 ou D2, o interstício mínimo para cada referência subsequente poderá ser reduzido em um ano, mediante cumprimento, pelo professor de ensino fundamental e médio, sem prejuízo de outros adicionais que venham a ser definidos em decreto, dos seguintes requisitos, cumulativamente. 1. Desempenho excepcional com aproveitamento igual ou superior a 95%, de 95%, ou na evolução por desempenho e na evolução por desenvolvimento imediatamente anteriores ao processo de evolução a que se refere o pleito. 2. Frequência positiva de 100%, sem incidência de qualquer atraso e ausência, com exceção daquelas que se verificarem em virtude de férias, licença gestante, licença paternidade, licença por adoção e serviços obrigatórios por lei, durante os últimos 2 anos. Terceiro, a redução de interstício prevista no 2º deste artigo está restrita, no máximo, 10% dos cargos providos de professores de ensino fundamental e médio. Artigo 22. O interstício a que se refere o artigo 23 desta lei complementar ficará suspenso enquanto o professor de ensino fundamental e médio estiver afastado para prestar serviços junto a órgão ou entidade descentralizada da União, de outro Estado ou de município, salvo na hipótese de exercer atividades docentes ou de suporte pedagógico em municípios que celebraram convênio com o Estado de São Paulo para execução de programa de municipalização do ensino. Segunda, afastado para prestar serviços junto a outros órgãos estaduais do Poder Executivo, junto a entidades descentralizadas estaduais e a outros poderes do Estado. Terceira, licenciado para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a um mês, nas hipóteses previstas nos artigos 191 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, e no inciso 2º do artigo 25 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974. Quarta, afastado com prejuízo do subsídio para frequentar cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização ou atualização, no país ou no exterior. Parágrafo único. A ocorrência de três faltas injustificadas implicará o reinício da contagem do período de interstício. Artigo 23. Na vacância, o cargo de professor de ensino fundamental e médio retornará à referência L1, inicial da carreira. Artigo 24. Aplica-se aos ocupantes do cargo de professor de ensino fundamental e médio previsto nos artigos 22, 24, 25, 45, 61 a 66, 91, 92, 95 a 100 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985. Capítulo 2º.
dos planos de carreira e remuneração para os diretores escolares e para os supervisores educacionais. Seção I. Disposições preliminares. Artigo 25. Ficam instituídos, na forma desta lei complementar, o plano de carreira e remuneração para os diretores escolares e o plano de carreira e remuneração para os supervisores educacionais da Secretaria da Educação. Artigo 26. Para fins de implantação dos planos de que trata o artigo 25 desta lei complementar, ficam instituídas as classes de suporte pedagógico, compostas pelos cargos de diretor escolar (CSQC2) e supervisor educacional (CSQC2), no quadro de magistério da Secretaria da Educação. Artigo 27. Os planos instituídos pelo artigo 25 desta lei complementar organizam a estrutura, a carreira e a remuneração da classe de diretor escolar e da classe de supervisor educacional, compreendendo o estabelecimento de remuneração por subsídio. Segunda, a evolução do servidor público na respectiva carreira, exclusivamente, mediante desenvolvimento e desempenho. Artigo 28. Para efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Cargo de diretor escolar, um conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas ao servidor regularmente investido no cargo, referentes à gestão escolar, nos termos do anexo 1º desta lei complementar. Segunda, cargo de supervisor educacional, um conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas ao servidor regularmente investido no cargo, referentes à supervisão da atividade educacional, nos termos do anexo 1º desta lei complementar. Terceira, classe de diretor escolar, um conjunto de cargos de diretor escolar. Quarta, classe de supervisor educacional, um conjunto de cargos de supervisor escolar. Carreira de diretor escolar, estrutura composta por cargos de provimento efetivo de diretor escolar e respectivas referências. Sexta, carreira de supervisor educacional, estrutura composta por cargos de provimento efetivo de supervisor educacional. Sétima, evolução, forma de avanço nas referências da carreira mediante aferição de desempenho e de desenvolvimento. Oitava, referência e símbolo indicativo do subsídio dos cargos de diretor escolar e de supervisor educacional. Nona, subsídio, contraprestação pecuniária fixada em lei, paga mensalmente pelo efetivo exercício dos cargos de diretor escolar e de supervisor educacional. Seção 2ª. Composição das carreiras de diretor escolar e de supervisor educacional. Artigo 29. As carreiras de diretor escolar e supervisor educacional são compostas pelos cargos de provimento efetivo de diretor escolar e supervisor educacional, respectivamente. Seção 3ª. Do ingresso. Artigo 30. O ingresso nos cargos de diretor escolar e supervisor educacional dar-se-á na referência inicial da tabela de subsídio da respectiva carreira, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Parágrafo único. Para provimento do cargo a que se refere o caput deste artigo, será exigida formação mínima em curso de nível superior de licenciatura plena. Artigo 31. Os requisitos mínimos para desempenho dos cargos a que se refere o artigo 29 desta lei complementar e as respectivas atribuições estão especificados no anexo 5º desta lei complementar. Seção 4ª. Do estágio probatório. Artigo 32. Nos três primeiros anos de efetivo exercício nos cargos de diretor escolar e de supervisor educacional, período que caracteriza o estágio probatório, os servidores serão submetidos a curso de formação e avaliação de desempenho, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades do suporte pedagógico e no desempenho do seu respectivo cargo. Parágrafo único. A aquisição de estabilidade, nos termos do disposto no artigo 41 da Constituição Federal e no artigo 127 da Constituição Estadual, fica condicionada ao desempenho satisfatório na avaliação de desempenho e no curso de formação durante o período de estágio probatório, conforme regulamentado em decreto. Seção V. Das jornadas de trabalho. Artigo 33. Fica instituída a jornada de suporte pedagógico, aplicável aos ocupantes dos cargos de diretor escolar e de supervisor educacional, caracterizada por 40 horas semanais de trabalho. Seção 6ª. Do subsídio. Artigo 34.
o ocupante dos cargos de diretor escolar e de supervisor educacional será remunerado exclusivamente por subsídio, conforme previsto nos 4º e 8º do artigo 39 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, fixado nos seguintes subanexos dos anexos X e X, respectivamente. I. Subanexo 1. Tabela de subsídio, licenciatura plena. Segunda, subanexo 2, tabela de subsídio, mestrado. Terceira, subanexo 3, tabela de subsídio, doutorado. Artigo 35. É compatível com o regime de subsídio, o recebimento. I. Das vantagens asseguradas aos servidores ocupantes de cargo público pelo artigo 39, terceiro, da Constituição Federal. Segunda, das vantagens pecuniárias relativas ao adicional de complexidade de gestão, ACG, a que se referem os artigos 52 a 60 desta lei complementar. B. A gratificação de dedicação exclusiva, GDE, a que se referem os artigos 61 a 65 desta lei complementar. C. A bonificação por resultados, a que se refere a Lei Complementar número 1361, de 21 de outubro de 2021. D. Ao adicional de local de exercício, a que se refere a Lei Complementar número 669, de 20 de dezembro de 1991. E ao adicional de insalubridade, a que se refere a Lei Complementar número 432, de 18 de dezembro de 1985. F. Ao adicional de periculosidade, a que se refere a Lei Complementar número 315, de 17 de fevereiro de 1983. G. A gratificação por trabalho noturno, GTN, prevista no artigo 3º da Lei Complementar número 506, de 27 de janeiro de 1987. H. Ao abono de permanência, previsto no 19 do artigo 126 da Constituição do Estado. Terceira, das verbas de caráter indenizatório relativas ao adicional de transporte, a que se refere a Lei Complementar número 679, de 22 de julho de 1992. B. A ajuda de custo. C. As diárias. Seção 7ª. Da evolução nas carreiras de diretor escolar e de supervisor educacional. Artigo 36. A evolução do ocupante dos cargos de diretor escolar e de supervisor educacional dar-se-á, exclusivamente, por meio de desenvolvimento e desempenho, de modo a refletir o aprimoramento profissional e o efetivo emprego das competências e habilidades adquiridas no exercício das atribuições inerentes ao cargo efetivo que ocupa. Artigo 37. A evolução a que se refere o artigo 36 desta lei complementar dar-se-á para a referência subsequente à referência em que se encontra enquadrado o integrante das classes de diretor escolar ou de supervisor educacional, mediante as seguintes formas. I. Desempenho, evolução baseada no exercício de competências e habilidades técnico-profissionais necessárias ao exercício do cargo, bem como engajamento e dedicação profissional com foco na melhoria do serviço educacional, evidenciados pela proficiência no manejo de ferramentas gerenciais, gestão de processos, gestão de pessoas e liderança, monitoramento de indicadores e resultados organizacionais, formulação e implementação de políticas educacionais, resolução de problemas e desafios de gestão educacional. Segunda, desenvolvimento, reconhecimento de competências relativas às atividades de suporte pedagógico, por meio de formações e cursos voltados à atualização, ao aperfeiçoamento profissional e à pós-graduação, mediante a produção científica ou do desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática profissional, competindo à Secretaria da Educação expedir normas para disciplinar o reconhecimento das respectivas pontuações, levando em consideração a relevância das atividades desenvolvidas. Parágrafo único. Excetuam-se dos cursos de pós-graduação referidos no inciso 2º deste artigo os cursos de mestrado e doutorado, tanto acadêmico quanto profissional, tratados no artigo 40 desta lei complementar. Artigo 38. A evolução por desenvolvimento será efetivada mediante o atingimento de pontuação mínima referente à frequência e conclusão de cursos e formações profissionais pelos servidores, observadas as necessidades da rede estadual de ensino. Parágrafo único.
para cômputo da pontuação mínima a que se refere o caput deste artigo, ato normativo editado pela Secretaria da Educação definirá o rol de cursos e formações elegíveis para a composição da pontuação mínima, podendo estabelecer exigência de comprovação de desempenho satisfatório pelo servidor. Artigo 39. Os processos de evolução por desempenho na carreira atenderão ao que segue. E serão realizados pela Secretaria da Educação na periodicidade de 2 anos. Segunda, deverão ser constituídos de avaliação de desempenho. Terceira, poderão ser constituídos de avaliações de conhecimento e práticas de gestão, sem prejuízo dos demais instrumentos definidos em regulamento. Quarta, exigirão o atingimento, no mínimo, de grau satisfatório por parte dos participantes. Parágrafo único. Poderão ser considerados na avaliação de desempenho o nível de complexidade de gestão e a evolução dos resultados das unidades escolares e diretorias regionais de ensino. Artigo 40. Após o cumprimento do estágio probatório e da obtenção de pelo menos uma evolução por desempenho, o ocupante do cargo de diretor escolar ou de supervisor educacional que apresentar titulação de mestre ou doutor e que tenha desenvolvido pesquisa aplicada em educação básica ou gestão educacional em redes públicas de ensino seguirá a tabela de subsídio distinta, conforme disposto nos incisos 2º e 3º do artigo 34 desta lei complementar. Primeiro, cada servidor poderá apresentar apenas um título de mestrado acadêmico ou profissional e um de doutorado acadêmico ou profissional. Segundo, os critérios de elegibilidade de pesquisas e títulos de mestrado e doutorado serão definidos de forma objetiva, em ato a ser editado pela Secretaria da Educação. Terceiro, comprovada a titulação a que se refere o caput deste artigo, os cargos de diretor escolar e supervisor educacional serão enquadrados na referência correspondente da tabela de subsídio mestrado ou doutorado, podendo evoluir por desempenho ou desenvolvimento, em conformidade com o disposto nos artigos 36 e 37 desta lei complementar. Artigo 41. A evolução nas carreiras de diretor escolar e de supervisor educacional dar-se-á com o cumprimento das condições previstas nos artigos 36 a 40, realizando-se e por meio de desempenho e da referência L1 para a referência L2 e sequencialmente para as referências M2 ou D2, mediante o cumprimento do disposto no caput do artigo 40 desta lei complementar. B. E das referências L3 ou M3 ou D3 para as referências L4 ou M4 ou D4. C. E das referências L5 ou M5 ou D5 para as referências L6 ou M6 ou D6. D. E das referências L7 ou M7 ou D7 para as referências L8 ou M8 ou D8. E das referências L10 ou M10 ou D10 para as referências L11 ou M11 ou D11. F. E das referências L13 ou M13 ou D13 para as referências L14 ou M14 ou D14. Segunda, por meio de desenvolvimento. A. E das referências L2 ou M2 ou D2 para as referências L3 ou M3 ou D3. B. E das referências L4 ou M4 ou D4 para as referências L5 ou M5 ou D5. C. E das referências L6 ou M6 ou D6 para as referências L7 ou M7 ou D7. D. E das referências L8 ou M8 ou D8 para as referências L9 ou M9 ou D9. E das referências L9 ou M9 ou D9 para as referências L10 ou M10 ou D10. F. E das referências L11 ou M11 ou D11 para as referências L12 ou M12 ou D12. G. E das referências L12 ou M12 ou D12 para as referências L13 ou M13 ou D13. H. E das referências L14 ou M14 ou D14 para as referências L15 ou M15 ou D15. Parágrafo único. As formas e os critérios de evolução em cada referência serão regulamentados em decreto. Artigo 42. A evolução na carreira dependerá do cumprimento de interstício mínimo, computado sempre o tempo de efetivo exercício do diretor escolar ou do supervisor educacional na referência em que estiver enquadrado, na seguinte conformidade. E, entre as referências L1 e L2, e 3 anos. Segunda, entre as demais referências, em 2 anos para cada etapa. Primeiro, os interstícios previstos no inciso 2º se aplicam para as referências de mestrado e doutorado.
Segundo, a partir da referência L2, M2 ou D2, o interstício mínimo para cada referência subsequente poderá ser reduzido em um ano, mediante cumprimento, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos em decreto, dos seguintes requisitos, cumulativamente. 1. Desempenho excepcional com aproveitamento igual ou superior a 95%, de 95% ou na evolução por desempenho e na evolução por desenvolvimento imediatamente anteriores ao processo de evolução a que se refere o pleito. 2. Frequência positiva de 100%, sem incidência de qualquer atraso e ausência, com exceção daquelas que se verificarem em virtude de férias, licença gestante, licença paternidade, licença por adoção e serviços obrigatórios por lei, durante os últimos dois anos. Terceiro, a redução de interstício prevista no segundo deste artigo está restrita, no máximo, 10% ou dos cargos providos de diretor escolar e supervisor educacional. Artigo 43. O interstício a que se refere o artigo 42 desta lei complementar ficará suspenso enquanto o servidor estiver afastado para prestar serviços junto a órgão ou entidade descentralizada da União, de outro Estado ou de município, salvo na hipótese de exercer atividades docentes ou de suporte pedagógico em municípios que celebraram convênio com o Estado de São Paulo para execução de programa de municipalização do ensino. Segunda, afastado para prestar serviços junto a outros órgãos estaduais do Poder Executivo, junto a entidades descentralizadas estaduais e a outros poderes do Estado. Terceira, licenciado para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a um mês, nas hipóteses previstas nos artigos 191 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, e no inciso 2º do artigo 25 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974. Quarta, afastado com prejuízo do subsídio para frequentar cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização ou atualização, no país ou no exterior. Parágrafo único. A ocorrência de três faltas injustificadas implicará o reinício da contagem do período de interstício. Artigo 44. A evolução de que trata o artigo 37 desta lei complementar observará as competências e habilidades do diretor escolar e do supervisor educacional, a partir da definição de graus de responsabilidade e complexidade correspondentes, conforme regulamentado em decreto. Artigo 45. Na vacância, os cargos de diretor escolar e supervisor educacional retornarão à referência inicial da respectiva carreira. Artigo 46. Aplica-se aos ocupantes do cargo de diretor escolar e supervisor de ensino previsto nos artigos 22, 24, 25, 61, 63 a 66, 94 a 96 e 100 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985. Capítulo 3º. Do regime de dedicação exclusiva, RDE. Artigo 47. Os professores de ensino fundamental e médio, professores educação básica e professores educação básica segunda, diretores de escola e diretores escolares ficam submetidos ao regime de dedicação exclusiva, RDE, quando em exercício em escolas estaduais do Programa Ensino Integral, PEI. Primeiro, o regime de dedicação exclusiva, RDE que trata o caput deste artigo é caracterizado pela exigência da prestação de 40 horas semanais de trabalho, compreendendo a realização de 1. Para os docentes, atividades do modelo pedagógico do Programa Ensino Integral, PEI previstas em regulamento, dentre as quais a de tutoria com alunos. 2. Para a equipe gestora, a elaboração e acompanhamento do documento de gestão escolar, de elaboração coletiva, contendo diagnóstico, definição de indicadores e metas a serem alcançadas, estratégias a serem empregadas e avaliação dos resultados. Segundo, para os fins do Programa Ensino Integral, PEI, considera-se tutoria como o processo didático-pedagógico destinado a acompanhar e orientar o projeto de vida dos estudantes e a apoiar a trajetória acadêmica do aluno de forma individual ao longo de sua jornada escolar. Artigo 48. A gestão pedagógica, administrativa e as metas das escolas do Programa Ensino Integral, PEI serão disciplinadas por ato expedido pela Secretaria da Educação. Artigo 49. A composição da estrutura das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, PEI contará com integrantes do quadro do magistério. Parágrafo único. A composição do módulo de pessoal será disciplinada em ato expedido pela Secretaria da Educação.
Artigo 50. Os processos seletivos dos integrantes do quadro do magistério para atuação no programa Ensino Integral, PEI, serão realizados conforme regulamentação específica, ficando impedidos de participar aqueles que tiverem sofrido qualquer punição disciplinar, nos 5 anos anteriores à abertura do processo seletivo. Artigo 51. A permanência dos integrantes do quadro do magistério nas escolas estaduais do programa Ensino Integral, PEI, será disciplinada em regulamento próprio e está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i. Aprovação em avaliações de desempenho periódicas e específicas relacionadas às atribuições desenvolvidas nas unidades escolares do programa. Segunda, atendimento das condições estabelecidas no artigo 47 desta lei complementar e nos atos editados pela Secretaria da Educação sobre o programa. Primeiro, é permitida, no interesse da administração escolar, a imediata cessação da atuação do docente nas escolas de que trata o caput deste artigo, por ato devidamente fundamentado e motivado. Segundo, a providência aludida pelo primeiro deste artigo dar-se-á sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares eventualmente cabíveis. Capítulo 4. Do adicional de complexidade de gestão, ACG. Artigo 52. Fica instituído o adicional de complexidade de gestão, ACG, de caráter eventual e variável, conforme o grau de complexidade da diretoria de ensino e da unidade escolar. Primeiro, os graus de complexidade de gestão serão definidos em tipologia que poderá considerar o número de escolas, número de alunos, etapas de ensino, número e duração de turnos, modalidades de ensino, localidade das unidades administrativas ou escolares, critérios de vulnerabilidade social ou econômica, e indicadores educacionais, conforme decreto regulamentar. Segundo, ao menos uma diretoria de ensino e no mínimo 5% das unidades escolares serão enquadradas como de baixa complexidade de gestão e classificadas como grau 1 ou na tipologia a que se refere o primeiro deste artigo. Terceiro, não será devido o adicional de complexidade de gestão, ACG, para o diretor escolar e o supervisor educacional classificados em unidade enquadrada como grau 1 ou na tipologia a que se refere o primeiro deste artigo. Artigo 53. O adicional de complexidade de gestão, ACG, será concedido aos titulares de cargo de professor de ensino fundamental e médio designados para as funções constantes do artigo 7º desta lei complementar, conforme perfil tipológico da unidade escolar ou da diretoria de ensino em que atuam. Artigo 54. Os valores do adicional de complexidade de gestão, ACG, instituído pelo artigo 52 desta lei complementar, ficam fixados na conformidade do anexo 3º desta lei complementar. Artigo 55. O adicional de complexidade de gestão, ACG, será computado para o cálculo do 13º salário, das férias e do acréscimo de 1/3 ou de férias. Artigo 56. O servidor perderá o direito à percepção do adicional de complexidade de gestão, ACG, em caso de licenças e afastamentos, exceto em virtude de férias, licença gestante, licença por adoção, licença paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos. Parágrafo único. Em caso de afastamentos ou licenças por período igual ou superior a 15 dias, os substitutos dos cargos das classes de suporte pedagógico e das funções previstas no artigo 7º desta lei complementar poderão fazer jus ao adicional de complexidade de gestão, ACG, de que trata esta lei complementar, proporcionalmente aos dias substituídos, conforme o previsto em decreto regulamentar. Artigo 57. Sobre o valor do adicional de complexidade de gestão, ACG, não incidirão os descontos de assistência médica e de contribuição previdenciária, ressalvado, neste último caso, o que dispõe o segundo do artigo 8º da Lei Complementar nº 1012, de 5 de julho de 2007. Artigo 58. O adicional de complexidade de gestão, ACG, não será incorporado ao subsídio ou aos vencimentos para qualquer efeito e não será considerado para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, ressalvadas aquelas indicadas no artigo 55 desta lei complementar. Artigo 59. O adicional de complexidade de gestão, ACG, de que trata esta lei complementar poderá ser concedido, nas mesmas bases e condições. E ao titular de cargo de diretor de escola e de supervisor de ensino, a que se referem as alíneas o A, o I ou B ou do inciso 3º do artigo 73 desta lei complementar, na conformidade do anexo 3º.
Segunda, ao titular de cargo ou ocupante de função atividade das classes previstas nas alíneas ou A ou B ou do inciso I do artigo 73 desta lei complementar, quando designado para exercer as funções previstas no artigo 5º da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, na conformidade do anexo 3º. Terceira, ao ocupante do cargo de dirigente regional de ensino, na conformidade do anexo 4º. Primeiro, o disposto neste artigo se aplica aos designados para o exercício da função a que se refere o inciso 3º. Segundo, em caso de afastamentos ou licenças iguais ou superiores a 15 dias, os substitutos das funções dispostas no artigo 5º da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, poderão fazer jus ao adicional de complexidade de gestão, ACG de que trata esta lei complementar, proporcional aos dias substituídos, conforme disciplinado em ato da Secretaria da Educação. Artigo 60. A concessão e a cessação do adicional de complexidade de gestão, ACG dar-se-ão por atos do Secretário da Educação. Vide Decreto nº 66.807, de 2 de junho de 2022. Capítulo V. Da gratificação de dedicação exclusiva, GDE. Artigo 61. Fica instituída a gratificação de dedicação exclusiva, GDE no valor de I. R$2.000, a ser paga aos docentes em regime de dedicação exclusiva em exercício nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, PEI, conforme disposto no artigo 47 desta lei complementar. Segunda, R$3.000, a ser paga aos integrantes das equipes gestoras em regime de dedicação exclusiva em exercício nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, PEI, conforme disposto no artigo 47 desta lei complementar. Parágrafo único. Considera-se integrante de equipe gestor o diretor escolar e o diretor de escola, assim considerados os titulares de cargo ou os designados para responder pelas atribuições de cargo vago, e os docentes designados nas unidades escolares para as funções previstas no artigo 7º desta lei complementar e no artigo 5º da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997. Artigo 62. A concessão e a cessação da gratificação de dedicação exclusiva, GDE dar-se-ão por atos do Secretário da Educação. Artigo 63. A gratificação de dedicação exclusiva, GDE será computada para o cálculo do 13º, das férias e do acréscimo de 1/3 ou de férias. Artigo 64. O servidor perderá o direito à percepção gratificação de dedicação exclusiva, GDE, em caso de licenças e afastamentos, exceto quando se afastar em virtude de férias, licença gestante, licença adoção, licença paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos. Artigo 65. A gratificação de dedicação exclusiva, GDE não será incorporada aos vencimentos ou subsídio para nenhum efeito e não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, ressalvadas aquelas indicadas no artigo 63 desta lei complementar. Parágrafo único. Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo não incidirão descontos de assistência médica e de contribuição previdenciária. Capítulo 6º. Da frequência e da apuração de faltas dos integrantes do quadro do magistério. Artigo 66. O horário de trabalho, o registro de ponto e os critérios relativos à apuração de faltas dos integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação obedecerão às regras estabelecidas neste capítulo. Primeiro, para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência pelo ponto a que ficam obrigados todos os integrantes do quadro de que trata o caput deste artigo. Segundo, as normas de registro e controle de frequência dos integrantes do quadro do Magistério da Secretaria da Educação serão estabelecidas em ato específico da pasta. Artigo 67. O integrante do quadro do Magistério da Secretaria da Educação poderá requerer à autoridade competente a justificação da falta, por escrito, no primeiro dia em que comparecer à repartição. Primeiro, poderão ser justificadas até 24 faltas por ano, não excedendo a 2 por mês, desde que motivadas em fato que, pela natureza e circunstância, possa constituir escusa razoável do não comparecimento. Segundo, a ausência será considerada falta injustificada ao trabalho no caso da não apresentação do requerimento de que trata o caput deste artigo ou caso não sejam acolhidas as justificativas pela autoridade competente, em despacho motivado.
Terceiro, ainda que justificada a falta, o integrante do quadro do Magistério da Secretaria da Educação perderá a totalidade da remuneração correspondente ao dia de trabalho, mas as ausências não serão computadas para efeito de configuração do ilícito de inassiduidade. Quarto, no caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, os sábados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente ou não estejam incluídos no calendário letivo serão computados para efeito de desconto na remuneração. Artigo 68. A falta injustificada ao serviço acarretará desconto proporcional na remuneração dos docentes, ressalvadas as exceções legais e observado o regime de frequência ao trabalho disciplinado nesta lei complementar. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, considerar-se-á como serviço, além das atividades letivas propriamente ditas, o tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas e o comparecimento a reuniões e outras atividades estabelecidas em atos normativos da Secretaria da Educação, para as quais o servidor tenha sido formalmente convocado pelo Secretário de Estado da Educação, dirigente regional de ensino ou pelo diretor escolar. Artigo 69. O descumprimento da carga horária diária de trabalho, seja integral ou parcial, será consignado como falta-dia e implicará desconto financeiro à razão de 1/30 do valor da retribuição pecuniária mensal. Parágrafo único. O descumprimento de carga horária de que trata o caput deste artigo produzirá os efeitos cabíveis no mês de sua ocorrência, não se admitindo o cômputo de qualquer modalidade de saldo nos meses subsequentes. Artigo 70. Não haverá desconto na remuneração dos integrantes do quadro do magistério por ausência no trabalho decorrente de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde referente à sua pessoa, desde que o comprove por meio de atestado expedido por médico ou odontólogo, devidamente registrado no respectivo conselho profissional de classe, até o limite de 6 ausências ao ano, independentemente da jornada a que estiver sujeito, não podendo exceder uma ao mês. Primeiro, o servidor que entrar após o início do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele ausentar-se temporariamente pelos motivos previstos no caput deste artigo não sofrerá desconto em sua remuneração, desde que a ausência esteja dentro do limite de 2 horas diárias e uma vez ao mês, até o limite de 3 vezes ao ano, de forma intercalada. Segundo, o disposto no primeiro deste artigo será aplicado somente aos servidores sujeitos à jornada de 40 horas semanais e que apresentem declaração de comparecimento à unidade de saúde no mesmo dia ou no dia útil imediato ao da ausência. Terceiro, a declaração prevista no segundo deste artigo deverá comprovar o período de permanência do servidor em consulta, exame ou sessão de tratamento, sob pena de perda total do vencimento, da remuneração, do salário ou do subsídio do dia. Artigo 71. Aplica-se o disposto no artigo 70 desta lei complementar aos integrantes do quadro do magistério que, nos mesmos termos e condições, acompanhar consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde de filhos menores, menores sob sua guarda legal ou com deficiência, devidamente comprovados. Segunda, cônjuge, companheiro ou companheira. Terceira, pais, madrasta, padrasto ou curatelados. Parágrafo único. Do atestado ou documento idôneo equivalente deverá constar, obrigatoriamente, a necessidade do acompanhamento de que trata este artigo. Artigo 72. Aos integrantes do quadro do Magistério da Secretaria da Educação não se aplicam. O inciso 2º e o 2º do artigo 110 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Segunda, o 2º do artigo 20 e o artigo 21 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974. Terceira, a Lei Complementar nº 1041, de 14 de abril de 2008. Capítulo 7º. Disposições finais. Artigo 73. O quadro do Magistério da Secretaria da Educação é constituído das seguintes classes. Classes de docentes. A. O professor de Educação Básica I, SQC2 e SQFI. B. O professor de Educação Básica Segunda, SQC2 e SQFI. C. O professor de Ensino Fundamental e Médio, SQC2. Segunda, classe de docentes em extinção, um professor segundo. Terceira, classes de suporte pedagógico. A. O diretor de escola, SQC2. B. O supervisor de ensino, SQC2.
C. O diretor escolar, SQC2. D. O supervisor educacional, SQC2. I. O dirigente regional de ensino, SQCI. Quarta, classes de suporte pedagógico em extinção. A. I. Assistente de diretor de escola, SQC2. B. O coordenador pedagógico, SQC2. C. O orientador educacional, SQCI. D. O delegado de ensino, SQCI. Artigo 74. Os cargos das classes de professor educação básica I e de professor educação básica segunda a que se referem as alíneas o A, o I ou B ou do inciso I do artigo 73 desta lei complementar, ficam transformados em cargos de professor de ensino fundamental e médio, na seguinte conformidade. I. Os vagos na data da publicação desta lei complementar. Segunda, os providos, nas respectivas vacâncias. Artigo 75. Os cargos das classes de diretor de escola e de supervisor de ensino a que se referem as alíneas o A, o I ou B ou do inciso 3º do artigo 73 desta lei complementar, ficam transformados em cargos de diretor escolar e supervisor educacional, respectivamente, na seguinte conformidade. I. Os vagos na data da publicação desta lei complementar. Segunda, os providos, nas respectivas vacâncias. Artigo 76. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a Secretaria da Educação poderá efetuar a contratação de docentes por tempo determinado, nos termos da Lei Complementar nº 1093, de 16 de julho de 2009, observado o limite de 44 horas semanais para a duração do trabalho e considerada a referência L1 do subanexo 1, licenciatura plena do anexo 2º desta Lei Complementar, para fins de remuneração. Artigo 77. No período de trabalho compreendido entre as 19 horas e as 24 horas, os servidores em exercício nas unidades escolares da Secretaria da Educação farão jus à gratificação por trabalho noturno, GTN, prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 506, de 27 de janeiro de 1987. Artigo 78. O professor de ensino fundamental e médio, quando designado para substituição ou para responder pelas atribuições de cargo vago do quadro do magistério, de que trata esta lei complementar, poderá optar pelo subsídio do cargo efetivo, incluída, quando cabível, a retribuição referente à carga suplementar de trabalho. Artigo 79. A substituição durante o impedimento legal e temporário de titular de cargo das classes de suporte pedagógico de que tratam esta lei complementar e o artigo 22 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, dar-se-á mediante designação, atendendo-se às condições estabelecidas em decreto. Artigo 80. Os dispositivos adiante indicados passam a vigorar com a seguinte redação. Da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985. A. O segundo do artigo 24. Artigo 24.